Nós temos aqui a questão número 50 que diz: ao lado, abaixo temos um mapa onde o terreno triangular representado é um local onde será construída uma praça. De acordo com as medidas mostradas, calcule a área do terreno. Ó, o que nós temos é isso aqui. Vamos destacar. Ele quer que eu calcule a área desse terreno, em forma de triângulo. Os lados desse triângulo são 52, 48 e 20. Então, nós temos que determinar a área em função dos lados. Só vamos lembrar um pouco. Como é que se calcula a área? Só em função dos lados. Então, eu tenho aqui A, B e C. Para calcularmos a área, para determinarmos a área em função dos lados, nós vamos ter a seguinte coisa. Então, ó, a área é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Mais pacífico, quem é esse P? Esse P nós chamamos de semiperímetro. É a metade da soma dos lados. A mais B mais C sobre 2. Chamamos de semiperímetro. Trazendo para cá a nossa figura. Então, os lados. Então, vamos construir o triângulo. Os triângulos. O triângulo vai ter lados 52, 48 e 20. Pronto. Vamos determinar a área em função dos lados. Então, o primeiro passo. Semiperímetro. Quem é a soma dos lados? O perímetro. Então, eu vou ter 52 mais 48 mais 20. Semiperímetro dividido por 2. 48, então dá 90, certo? Aqui vai dar 90, 120. Ó, dá 90, 120. Dividido por 2 dá 60. Então, a minha área vai ser raiz de 60, que multiplica 60 menos 52, é diferente de cada um, cada lado. 60 menos 48 vezes 60 menos 20. Então, a área vai ser 60. 60 menos 52 dá 8. 60 menos 48 dá 12. 60 menos 20 dá 40. Você pode imaginar pegar isso aqui e multiplicar para extrair a raiz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em coisas conhecidas. Então, 60, eu posso escrever 6 vezes 10. 8, eu posso escrever 4 vezes 2. 12, posso escrever 6 vezes 2. 40, posso escrever 4 vezes 10. Lembrando que na hora de uma prova eu não tenho máquina. Então, aí eu vou ter. Observe que o 6 aparece duas vezes, tá? Ele aparece ao quadrado. O 10 aparece duas vezes, então aparece 10 ao quadrado. O 4, ele aparece duas vezes, então fica 4 ao quadrado. O 2 aparece duas vezes, 2 ao quadrado. Pronto. Aí, se nós vamos extrair a raiz, vamos extrair a raiz cada um separadamente.
Raiz quadrada de 6 ao quadrado dá 6. Raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10. Raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Então, a área vai dar 60 vezes 8. Né? 60 vezes 8, então dá 480. Então, a área do nosso terreno, da nossa praça, é igual a 480. A unidade usada é metros. Então, resposta C de casa, 480 metros quadrados. É essa a área da nossa praça. Ok? A 51 diz assim: duas avenidas retilíneas A e B se cruzam segundo um ângulo de 30 graus. Um posto de gasolina C, situado na avenida B, a 400 metros do ponto de encontro das avenidas, se encontra a que distância da avenida A? Então, eu tenho, pelas informações, duas avenidas retilíneas. Pronto, duas avenidas retilíneas. A avenida A e a avenida B. O ângulo, o menor ângulo entre elas é um ângulo de 30 graus. Aí ele diz assim: cruza um posto de gasolina C situado na avenida B, a 400 metros do ponto de encontro. Então o posto está aqui. Está aqui o posto de gasolina. A 400 metros do ponto de encontro. Certo? Aqui no ponto C. Aí ele pergunta: a que distância encontra esse posto da avenida A? Distância quer dizer perpendicular. Para calcular a distância, lembrando que eu tenho que calcular perpendicular. Então ele quer saber quem é essa distância. Se eu destacar esse triângulo, nós temos aqui um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo, parceiro? Porque forma um ângulo de 90 graus. 90 graus. 30, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse aqui tem 90, então isso aqui é 60. Eu tenho um ângulo e tenho a hipotenusa. Então eu posso usar seno, cosseno e tangente. Depende do referencial, do que eu tenho. Em relação a 30 graus, hipotenusa, cateto oposto. Em relação a 60 graus, cateto adjacente, esse aqui, hipotenusa. Então, se nós olharmos para o seno de 30 graus, seno, você acena para quem está longe. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pelaquela tabelazinha da trigonometria, o seno de 30 é igual a meio. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Como está multiplicando, então a nossa distância vai ser 400 dividido por 2. Então, a nossa distância é igual a 200 metros. Então, o posto está a 200 metros, certo? A 200 metros do ponto de encontro. Ok? Então, o gabarito. O item correto é o item E. Essa é a questão de número 51. Então, o item correto, 200 metros. Ok, meus amigos. Essa questão de número 52
são retas paralelas e ângulos entre retas transversais. Na figura abaixo, tem-se as retas RS paralelas. Essas retas são paralelas entre si. E os ângulos assinalados em graus. Alfa, 30 graus, beta, 70 graus. Nessas condições, quem é alfa mais beta? Deixa eu mostrar aqui uma outra figura. Então vamos prolongar essas transversais. Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui é a reta R e a reta S. Então vamos às transversais. Então vamos prolongar uma aqui, vamos prolongar outra para cá e vamos uma para cá. A figura, só para você ter uma ideia, a figura que nós tínhamos era essa daqui. Eu tinha essa reta, certo? Eu tinha essa reta, certo? Eu tinha esse ângulo, só esse ângulo. Eu tinha isso aqui e tinha isso aqui. Pronto. Os ângulos que nós tínhamos, os valores eram alfa, esse aqui 30 graus, esse aqui beta e esse, certo? Esse aqui 70 graus. Pronto. Reta R, reta S. Ora, quando nós fizermos o prolongamento, vamos chamar esse ângulo aqui de X. Então nós acabamos de construir um triângulo, esse prolongamento, um triângulo. Esse ângulo é 30 graus, então esse ângulozinho aqui, ele é 150 graus. Então eu posso somar X mais alfa mais 150 graus, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então eu posso dizer que X mais alfa é igual a 180 menos 150. Então X mais alfa é igual a 30 graus. X mais alfa é igual a 30 graus. Aqui nós podemos também, retas paralelas. Se eu trouxer essa reta para cá, esse X aqui vem bem para cá. Está aqui o X. Ele vem para cá. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, aqui vou usar uma técnica chamada aqui outro triângulozinho, outro triângulo, a soma do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo, é a soma dos ângulos internos não adjacente ao triângulo, certo? O ângulo externo é a soma dos ângulos adjacentes, é a soma dos ângulos internos não adjacente ao ângulo externo, ok? Então eu posso dizer que beta é 70 mais x. Ora, se nós tirarmos o valor de x aqui e substituir aqui, então nós temos, o x vai ser igual a 30 menos alfa. Então vemos aqui, beta é igual a 70 mais x. Quem é x? 30 menos alfa. Desloca alfa mais beta é igual a 70 mais 30, que é igual a 100.
Era exatamente o que nosso amigo na questão estava pedindo. Ele pedia que eu calculasse a soma de alfa mais beta. Conclusão, alfa mais beta é igual a 100 graus. Então, ó, alfa mais beta vale 100 graus. Então, o item correto é o item C. C de casa. Alfa mais beta. Agora, senhores, uma dica para evitar muita conta, muita figura. Fique de olho. Fique de olho. Imagine que você olha, está aqui, e outra pessoa está aqui. Se você olhar para cá, quem é o ângulo que está olhando para você? É alfa e beta. Então eu posso dizer alfa mais beta. Olhando para cá, quem é o ângulo que está olhando para o seu amigo? 30 mais 70. Pela dica, vocês estão vendo a mesma coisa. Então implica que alfa mais beta é igual a 100 graus. Ah, professor, aí pacífico. Foi rápido demais, pronto. Não nos interessa a quantidade de abertura. Os ângulos que estão olhando para a esquerda e os ângulos que estão olhando para a direita. Quem está aberto para cá é o alfa e o beta. Quem está para cá é 30 e 70. Não esqueça a dica. É para levar vantagem em relação aos concorrentes. Nós temos aqui a questão de número 53, que diz assim: considere 5 semirretas, todas partindo do mesmo ponto P, num certo plano, formando 5 ângulos contíguos, certo? Que cobrem todo o plano, cujas medidas são proporcionais aos números 2, 3, 4, 5 e 6. Determine a diferença entre o maior e o menor ângulo. Então, vamos imaginar que eu tenho as 5 semirretas. 3. Pronto. Os ângulos são A, B, C, D, E, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 2, 4, 5. Então botei uma semirreta a mais. Então vamos só corrigir um pouquinho. Pronto. Então eu tenho 5 semirretas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 semirretas. Então aqui eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho D e tenho E. Esses ângulos, ele diz, são proporcionais a 2, 3, 4, 5 e 6. Então A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4, assim como D está para 5, assim como E está para 6. Aqui nós vamos usar uma propriedade da proporção. Somar os numeradores, somar os denominadores. Então eu posso somar A mais B mais C mais D mais E sobre 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Se nós somarmos todos os ângulos que nós temos aqui, o ângulo de uma volta, então nós temos 360 graus. 3 de 2, 5, 5 e 4, 9, 9, 5, 14, 20.
Então, essa constante de proporcionalidade é igual a 36, né, simplificando. Então, nós podemos dizer, se eu simplificar, cortar zero, então fica 18. Pronto, 36.000 por 2 dá 18. Só que essa constante de proporcionalidade, 18 graus. Então, cada razão vai ser igual a 18. Então, eu vou ter A sobre 2 igual a 18. B sobre 3 igual a 18. C sobre 4 igual a 18. D sobre 5 igual a 18. D. E sobre 6 igual a 18. Aqui nós chegamos à conclusão que o A 2 vezes 18 dá 36 graus. O B 3 vezes 18 dá 54 graus. 2 vezes 18 dá 72 graus. 5 vezes 18 dá 90 graus. 6 vezes 18 dá 108 graus. 108 graus. A pergunta é a seguinte. Ele quer que eu determine a diferença entre o maior. Ele está pedindo a diferença entre o maior, que é menos o menor, que é A. Ora, o E é 108 graus. Menos o A é 36 graus. 108 menos 36 é simples de fazer, dá 72 graus. 6 para 8, 2, 4 para 6 para 8, 2, 7 para 10, 3 para 10, 7, 72 graus. Isso aqui representa para nós a diferença. Então, o item correto, 72 graus, está no item D de delícia. Razão e proporção. Pronto. Na figura, olha aqui que figura bonita, na figura, tipo no espaço. O triângulo ABC, ele é equilátero. Então, logo de cara, esse triângulo, ele é equilátero. E o segmento BD é perpendicular ao plano. Então, o segmento BD é perpendicular. Então, isso forma um ângulo de 90 graus ao plano. Se M é o ponto médio, então M é o ponto médio. Então, vou sair daqui. Então, o ponto médio divide ao meio, certo? No triângulo retângulo, ponto médio é a altura. Então, se eu chamar esse lado de x, esse lado de x, então o lado do triângulo equilátero é 2x. E ele diz que a medida de BD é a metade da medida do lado do triângulo. Então, BD é igual a x. Então, eu tenho que observar agora esse triângulo. Aí vem a segunda parte. Eu quero saber quem é o ângulo MDB. Ele quer saber quem é esse ângulo aqui. Primeiro, esse triângulo que nós estamos destacando, ele é um triângulo retângulo. Isso aqui, se você observar no plano, isso aqui é
a altura do triângulo equilátero. Então eu posso usar um pouquinho da trigonometria através da tangente. Então a trigonometria, eu posso dizer que a tangente desse ângulo θ é a relação entre cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é X. Agora eu pergunto, um triângulo retângulo, quem é a altura do triângulo retângulo? Quem é a altura? Se o triângulo tem lado A do A. Então quem é a altura? É o lado, raiz de 3 sobre 2. Então nesse caso, a altura, o lado é 2x do triângulo, raiz de 3 sobre 2. Então a altura é x raiz de 3. Então x raiz de 3 dividido por x. Então eu vou me livrar, certo? Eu vou me livrar do x e eu chego à conclusão, certo? Eu vou chegar à conclusão que a tangente de θ é igual a raiz de 3. Como trata-se de um ângulo menor do que 90 graus, o ângulo que tem a raiz de 3 como tangente, esse ângulo ele é de 60 graus. Então o item correto é o item C. 60 graus. Ora, essa questão nos dá uma visão no espaço. O segmento que sai do vértice, ligando o ponto médio, tá certo? De um triângulo retângulo, aliás, de um triângulo equilátero, isso é a altura, é a mediana. E um outro detalhe, então ele é perpendicular à base. São detalhes, ok?